Olá, meus amigos, sou Cláudio Martinovski, quero partilhar uma pequena história, uma pequena experiência com vocês que se deu nesse lugar aqui, na Estrada da Beira, entre Coimbra e Vila Nova de Poiares. Nesse tempo, nós fazíamos esse trajeto todas as noites praticamente. Eu estava a dar um curso na livraria CLC, a cronologia bíblica. Quando voltamos à noite, chegamos perto desse lugar, houve alguma coisa na energia elétrica aqui e as luzes da estrada começaram a apagar. E a situação é que eu percebi que o meu carro também estava a apagar a luz. Um carro da frente com luz alta passou e quando ele passou, a luz do meu carro estava completamente apagada. E não havia luz na via, nós ficamos completamente no escuro a uma velocidade de 60, 70 quilômetros, sem saber o que fazer, que o carro estava a andar sem ver absolutamente nada. Quando começamos a ter um ponto de referência, que era nesse restaurante que estamos agora parados, conseguimos entrar e parar aqui. Isso me fez lembrar o que está em Hebreus, onde a Bíblia diz: não te deixarei, nem te desampararei. Capítulo 13, versículos 5 e 6. Este versículo não está me dizendo que se eu tivesse um acidente, Deus tinha me deixado, porque eu não creio assim. Eu creio que no meio do acidente, Deus cuidaria de nós depois. E se nos levasse para a eternidade, também somos dele. É esta a fé bíblica. Mas aqui ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Há noites escuras na nossa vida que nós estamos numa velocidade, nós estamos num movimento, numa ação e não temos saída. Talvez você esteja assim hoje. Talvez no sentido do próprio contexto. Quando ele diz: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Está falando da área financeira. E nesta área financeira, muitas famílias talvez estejam entrando agora numa crise que, como se fosse uma noite escura, sem saber o que fazer. Os recursos acabaram e não há mais o que fazer. Lembre-se do Senhor. Foi muito interessante porque nós paramos aqui, oramos depois daquele susto e alguns minutos depois a luz do carro voltou a funcionar normalmente. Nós saímos com confiança e com certo cuidado, chegamos em casa. O Senhor é fiel para conosco. E é interessante que na língua grega, quando usa a ideia negativa, ele diz: não te deixarei, não te desampararei, mais do que 2 vezes, é de demasiada ênfase. E nesse contexto aparecem 5 vezes. Deus está dizendo que Ele tem cuidado de você, que Ele cuida de nós. Mas muito mais do que a doação, a dádiva, é ter o doador. Para ter Deus como nosso Deus, é preciso encontrar em Jesus e num passo de fé e de arrependimento, entregar-se a Ele e dizer: a minha vida é Tua, conduze-me, Senhor, no dia ou na noite escura, eu quero estar contigo. Você quer fazer isso? Deixar sua vida diante do Senhor com esta confiança? Deus o abençoe. Para tomar a decisão que esse texto nos instiga a fazer, tome hoje a decisão de fé, o passo de confiança no Senhor.